Amém, amados de Jesus, graça e paz. Estou começando uma série de vídeos de pregações para o YouTube. Neste vídeo eu estarei falando sobre que não devemos andar por vista, e sim por fé. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes para não ficar muito grande. Eu gostaria que você compartilhasse, seguisse, ativasse o sininho. Compartilha para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, que precisam ouvir uma palavra de Deus, amém? Então, eu vou começar a ministrar essa palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, Deus nos direciona a uma reflexão. Nós devemos deixar de andar pelo que vemos para andar por fé. Então eu quero mostrar alguns exemplos de pessoas que infelizmente andaram por vista e não obtiveram êxito. Eu estarei falando de Jacó, estarei falando de Lázaro, da morte de Lázaro, estarei falando de Mefibosete e eu dividirei isso em 4 partes, como eu já disse antes. Ouça essa palavra até o final, no final iremos orar para que você seja abençoado pela graça de Deus. Amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Amém? Até aqui. Irmãos, percebam, Jacó amava muito a José. Porém, os seus irmãos, nós sabemos a história de José, não gostavam dele. Eles viram ali uma oportunidade de ficarem livres de José. Eles pegaram José, venderam para os ismaelitas levou ele para o Egito, como sabemos, conforme a história da palavra de Deus. Mas o que eu quero sintetizar aqui? Os irmãos tiveram a ideia de pegar um bode, matar, sujar ali a túnica para Jacó e disseram: olha, será que é a túnica do teu filho? Quando Jacó viu isso, o que aconteceu com ele? A primeira imagem que ele viu, ele já entrou em pânico. A Bíblia diz que ele entrou em luto, né, porque ele vestia os panos de saco, que simbolizava o luto, né? Quando a pessoa estava de luto, ele vestia de pano de saco. Ele começou a chorar, ninguém podia consolar ele. Por quê? Porque ele andou por vista e quando ele viu aquela túnica, ele já começou a declarar: meu filho foi morto, meu filho foi devorado por um animal selvagem. O que eu vou fazer agora com meu filho? E nós sabemos, nós que estamos lendo a história, sabemos que não foi bem assim. Na verdade, era um propósito de Deus. Se eu ler aqui o verso 36, está escrito: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda. Então começou a cumprir um plano que Deus tinha para José. Mas na cabeça de Jacó, que andava por vista, que não consultou a Deus, nós vemos Jacó várias vezes consultando a Deus. Mas devido ao emocional dele, devido a ele ser muito apegado a José,
O coração dele, as emoções dele falou mais alto. Ele se desesperou e acreditou na mentira que os irmãos tinham preparado através de sujar as vestes de José. Jacó acreditou e quase morreu de tanto chorar. Entrou em luto por uma pessoa que não estava morta. Muito bem. Quantos de nós não agimos assim? Nos deparamos com uma solução, com uma situação e desesperamos e começamos a pensar coisas negativas, como Jacó. Coisas negativas. Agora não vai romper, agora não vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo, é isso. E não consultamos a Deus. E sabe, quando a gente confia na nossa própria carne, na nossa própria natureza, sabe o que Deus diz para nós? Eu vou abrir a Bíblia agora para ler para vocês em Jeremias capítulo 17. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso de qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda e esquadrinha o coração. Amém? Então você percebe, quando a gente confia na nossa própria carne para tomar nossas decisões, Deus está dizendo que esse homem é maldito. E Deus também está dizendo que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Então eu acredito que você, nós não queremos ser enganados por andarmos por vista. Porque quando andamos por vista, andamos pelos sentidos da carne, que são emoções. E no caso de Jacó, o que aconteceu com ele? Ele era muito apaixonado no filho. Quando ele viu aquilo, ele desesperou e começou a declarar, a ter pensamentos negativos e dizer: meu filho morreu, meu filho foi devorado, né? E aí a Bíblia diz, né, como lemos, que os filhos tentavam consolar. Ele dizia: não, eu não quero ser consolado, eu vou descer a cova. Então Jacó meio que desejou morrer para estar junto de José, porque na cabeça dele, ele tinha essa convicção de que José estava morto. E se você perceber a história, Jacó viveu com isso anos e anos e anos. Será que se ele tivesse consultado a Deus, Deus não teria dito a ele: seu filho não está morto, seu filho está cumprindo um propósito? Então isso mostra que as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito maior. Olha o que Paulo diz em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Ali Deus tinha um propósito de salvar o povo de Israel. Nós sabemos disso, que José foi vendido para o Egito quando ele estava na casa de Potifar. Ele já começou ali o seu ministério de salvar da fome o mundo, né? De se tornar o segundo homem mais poderoso, né? E o que aconteceu? Porque Jacó não consultou a Deus. Porque ele não foi até Deus perguntar o que estava acontecendo. Não, ele andou por vista, ele andou pelas emoções, pela vontade da carne, na cegueira espiritual, porque ele andou através dos sentimentos de perca, que quando nós temos os sentimentos de perca, realmente nós agimos na carne, mas nós devemos ponderar isso, buscar ao Senhor, porque eu acabei de ler, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé.
Nós andamos na certeza, porque fé é certeza. Ora, a fé é certeza, é convicção. Então nós temos que aprender a estar nesta dependência. Deixar de andar pelo que vemos. Porque como nós lemos aqui, nesse texto, nessa passagem bíblica, Jacó andou por vista e sofreu. É isso que acontece. Na verdade, nós estamos andando numa ilusão. Foi meio que aconteceu com Jacó. Jacó ficou deprimido. Então eu digo a você, não confie na sua própria carne. Não ande por vista. Ande por fé. Ore. Busque a Deus. Clame a Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ele é o nosso conselheiro. É aquele que nos direciona. Eu vou estar dando uma sequência, eu vou estar falando sobre Lázaro, que as pessoas julgaram Jesus porque andaram por vista na situação de Lázaro. Assim como na situação de Mefibosete, ele era uma pessoa que tinha uma imagem péssima, uma autoimagem péssima. Por quê? Porque ele andava por vista. Eu vou estar ministrando no decorrer das palavras, mas eu quero que você entenda. Eu estou insistindo, não ande por vista, ande por fé. Pensa, quantas coisas que nós fizemos, você fizemos na vida, andando por vista. Isso se tornou um problema, isso se tornou um fardo. Às vezes eu senti vontade de comprar algo, eu comprei, me endividei, isso se tornou um fardo para mim. Às vezes eu achei que o irmão ou um colega estava meio estranho comigo, que ele estava com raiva de mim. Eu começo a pensar, mas o que eu fiz? E naturalmente eu me afasto daquela pessoa e aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Foi só o fato que eu andei por vista. Às vezes eu tomo atitude, E aquela atitude, eu tomei aquela atitude sem orar a Deus, sem fé, porque eu achei que aquilo era o melhor. E a situação complicou. Se tornou um peso, um fardo para mim, porque eu escolhi andar por vista. Então, meus irmãos, você que está assistindo, reflita sobre essa palavra, não ande por vista. Irmãos, quantas vezes eu quebrei a minha cara por andar por vista? Quantas vezes eu confiei em pessoas sem orar a Deus, sem buscar a Deus? E aquilo, eu tive o meu coração partido, porque eu andei por vista, E Jesus, ele fala muito bem isso em uma parábola, A parábola da árvore, Você conhece a árvore pelos frutos, mas quando você se depara com a árvore e ela ainda não produziu frutos, não tem como você saber. Então você vai orar a Deus, e Deus vai dizer a você se aquela árvore verdadeiramente irá produzir os frutos que você imagina que ela vai produzir. Então esse é o problema de se andar por vista e não por fé. Quando você anda por fé, você ora, você busca a Deus, você direciona o seu coração na presença de Deus, e Deus diz, vai que eu irei contigo. O sim de Deus você recebe. Mas quando você anda por vista, você está dizendo, Espírito Santo, eu sei, eu não preciso da sua orientação. Eu estou vendo e os meus olhos são como de águia. E na verdade não é bem assim. Acredito que você que está assistindo, como eu, já passou por situações constrangedoras por andar por vista. Eu já até pedi perdão a Deus, eu já julguei pessoas por andar por vista, por causa da aparência. E a aparência não quer dizer muita coisa. No mundo secular talvez sim, mas dentro de nós não quer dizer muita coisa. Você percebe quando Jesus diz assim, olha, se você olhar para uma mulher e a desejar, você já pecou. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Isso é muito complicado, muito difícil, Ele está querendo dizer que talvez, um exemplo, você seja uma pessoa preconceituosa, você seja racista, mas você nunca falou, nunca agrediu um negro, nunca o maltratou. Então isso só está dentro de você. Mas o que Jesus quer dizer? Ele quer tirar isso de dentro de você.
porque isso faz de você uma pessoa que anda pela aparência. Você aparenta não ser, mas dentro de você há um preconceito. Então, quando Jesus diz essa parábola, ele está querendo dizer para que a gente arranque isso de dentro de nós. Porque se a gente anda por aparência, o que está dentro de nós sabemos, e Jesus também sabe, ele quer trabalhar. Então você percebe que andar pelo que vemos é uma situação complicada que não agrada a Deus, e que Deus não tem isso para nós. Deus quer que nós dependamos dele, nós andemos na comunhão, buscando a sua palavra, nos orientando através do Espírito Santo de Deus, sendo iluminado, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tiago diz que tudo aquilo que é bom vem do alto, vem do Pai das luzes. Então aquilo que é bom aos nossos olhos pode não ser aos olhos de Deus, mas Deus sabe todas as coisas, nós somos limitados. Amém? Então, irmãos, nós temos que refletir sobre isso. A mensagem que eu quero deixar para você é essa mensagem, que você, que já andou a sua vida por vista, e as coisas não têm acontecido como você quer, as coisas não têm fluído como você imagina, você tem quebrado a cara, você tem se decepcionado, seu coração tem sido partido, você tem se frustrado. Então eu digo a você, decida-se, através dessa palavra, decida-se a andar por fé. Escolha andar por fé. Você não vai pagar nada, vai ser bom para você, vai te ajudar. Apenas você vai orar ao Senhor, para que o Senhor abra seus olhos espirituais, para que você possa ver, para que você não faça como Jacó, que desejou a morte, dizendo que queria estar com José, declarando, acreditando numa mentira, um homem separado por Deus. Mas que quando um homem separado por Deus anda por vista, ele perde a visão de Deus. Quando um homem separado por Deus anda por fé, ele consegue ver o invisível. E ele não irá se decepcionar, porque existe o Espírito Santo, o conselheiro, que Jesus não nos deixou órfão, mas pelo contrário, ele deixou o Espírito Santo até que ele volte para nos salvar. Então eu digo a você, ore ao Espírito Santo, busque o Espírito Santo e ele dirá a você se você está certo ou se você está enganado. Não ande por vista, ande por fé. Ande por fé acreditando que tudo tem um propósito e que Deus irá revelar o propósito dele a você. E você não terá o seu coração partido, você não se decepcionará, você não será frustrado, não será enganado, você não terá problemas para a sua vida, porque quando você anda por fé, fé é certeza de que vai dar certo. Então, a orientação que Paulo nos dá, existem muitos exemplos, meus irmãos, para vocês que estão vendo esse vídeo, né? Que é o de Jacó. Eu estarei falando sobre o de Lázaro, estarei falando sobre o de Mefibosete, estarei falando sobre o de Neemias, que Neemias teve a atitude correta, ele não andou por vista. Amém? Eu creio que essa palavra já é o suficiente para que você entenda o propósito de Deus, para que você entenda a distinção entre andar por vista e andar por fé. Eu gostaria de orar com você, para que o Espírito Santo revele no seu coração, que essa palavra seja rema para você. Né? Que as minhas palavras, elas são limitadas, mas a palavra de Deus é plena. Que o Espírito testifique no seu coração e te dê compreensão do que é verdadeiramente andar por fé. Porque quando nós andamos por fé, a nossa vida é diferente. Aí nós nos tornamos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui,
Que o Senhor venha abrir o entendimento dela, que ela possa compreender a diferença entre andar em fé e entre andar por vista. Que ele possa compreender que a tua vontade é que todos nós andemos por fé, porque a fé é uma certeza. Espírito Santo, eu peço que você venha orientar a cada um. Eu não posso ir onde essas pessoas estão, mas que o Senhor dê ordem aos teus anjos para ministrar no coração de cada um, Senhor. Que essa palavra seja rema e venha arder, e que aquela pessoa que tem andado por vista decida-se andar por fé. Que o Senhor venha ajudá-la, meu Pai, que o Senhor venha ampará-la, e que o Senhor não permita que o inimigo de nossas almas venha, porventura, atrapalhar a caminhada dessa pessoa. Que o Senhor venha repreender todo espírito maligno, toda oração contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que Satanás seja envergonhado, Senhor. Nós sabemos que o diabo, nosso inimigo, ele gosta de colocar imagens distorcidas para nós. Mas eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, liga esta oração no céu, opera através desse vídeo, Senhor, entra nos corações, avivando, Senhor, trazendo a revelação do que é andar por fé. E que aqueles, ó Deus, que andam por vista, que decidam andar por aquilo que está na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é plena e é verdadeira. E o Senhor disse que não devemos confiar na nossa própria carne, e que o nosso coração é enganoso. Mas nós temos o Teu Espírito para nos orientar. Então eu te peço, Espírito Santo, orienta a cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, agradeço a todos vocês. Segue, compartilha, ativa o sininho, envie esse vídeo para alguém que você conhece, deixa Deus te usar, evangelize através desta palavra, e que Deus abençoe em nome de Jesus.